Olá, meu nome é Rodrigo Ferreira e nesta apresentação vamos falar sobre 3 temas correlacionados: programação multiobjetivo no aspecto linear, não linear e algoritmos evolucionários. Na primeira parte, vamos tratar da programação linear multiobjetivo, apresentando alguns conceitos básicos, alguns métodos e um exemplo de aplicação no setor elétrico brasileiro. Em seguida, iremos apresentar programação não linear ou multiobjetivo, envolvendo também conceitos básicos e alguns métodos, o funcionamento desses métodos. E por fim, iremos tratar de algoritmos evolucionários para soluções de problemas multiobjetivos, envolvendo conceitos básicos e também métodos específicos desse tema. Quando falamos de programação linear multiobjetivo, naturalmente temos em mente uma evolução, uma extensão da programação linear monoobjetivo clássica, em que nós temos a formulação matemática de um problema matemático, um problema de decisão com uma função objetivo e algumas restrições. E nessas restrições, tanto como na função objetivo, existe um relacionamento linear entre as variáveis de decisão. Por isso, a terminologia linear. Isso é um conteúdo relacionado à pesquisa operacional, às bases da pesquisa operacional, que se desenvolveu por volta da década de 50. Falando em pesquisa operacional, nós estamos especificando a arte de aplicar técnicas de modelagem a problemas de tomada de decisão e resolver problemas identificados por meio de métodos matemáticos e estatísticos, visando a obtenção de uma solução ótima, que provavelmente deve ser única, ou um conjunto de soluções potencialmente ótimas. Vocês podem perceber aí uma revista chamada ORMS Today Magazine. Esse ORMS vem de Operational Research Management Science, que é uma terminologia já adotada há bastante tempo nos Estados Unidos e na literatura internacional, referente-se à pesquisa operacional e ciência da gestão, como é tratado essa área. No Brasil, ainda utilizamos a terminologia pesquisa operacional, que consiste basicamente em três intenções. Primeiro, a utilização de métodos matemáticos para resolver problemas. Segundo, o desejo por otimização. E terceiro, a orientação a aplicações. Então, vocês podem verificar aí alguns exemplos de aplicações para resolver problemas do mundo real de bastante impacto para as organizações. Com isso em mente, o que o gerente precisa saber sobre pesquisa operacional? Então, ele tem que ser capaz de apreciar a importância e o poder dessa ferramenta, reconhecer quando ela pode ser aplicada. Depois que ele reconhece que ela pode ser aplicada, como é que aplica essas técnicas, para analisar uma variedade de problemas gerenciais. E, após a aplicação, fazer uma interpretação dos resultados, que vai ser extremamente útil para a implementação da solução. Então, essencialmente, a pesquisa operacional lida com modelagem de problemas com escassez de recursos. É uma característica predominante nos problemas de decisão tratados pela pesquisa operacional. As primeiras noções de otimização surgiram no século XVIII, com o estudo da otimização de funções. Então, era uma formulação matemática com um viés matemático olhando para as funções. E, em seguida, teve também um grande marco importante na evolução dessa área, que foi na Segunda Guerra Mundial, quando o método simplex, que é um algoritmo para a solução de problemas de programação linear, que foi desenvolvido. O nome aplicado à pesquisa operacional foi porque a equipe de cientistas na Segunda Guerra Mundial estavam fazendo pesquisa científica em como gerenciar operações militares. Naturalmente, isso depois foi estendido para outras organizações, não apenas militares, que tinham problemas similares. Então, lembrando que nós tínhamos nessa equipe de cientistas de formação matemática, de estratégia de guerra e engenharia elétrica, por exemplo, eles trabalhavam juntos fazendo pesquisa de operações militares. Então, trabalhos pioneiros para o uso de radares no combate aéreo são exemplos de modelagem matemática pioneiras na pesquisa operacional. Assim como problemas enfrentados na guerra eram similares aos problemas encontrados nas empresas. Na área da pesquisa operacional, existe um periódico voltado para aplicações, que é o
antigamente conhecido como interfaces, a partir de um certo momento renomeado para Informed Journal on Applied Analytics, ele vem ilustrando algumas aplicações que causaram impacto nas organizações. Então, algumas publicações estão destacadas aqui em forma de tabela, para vocês visualizarem as organizações, a natureza de aplicação e o quanto foi possível proporcionar de economia anual em milhões de dólares para estas organizações. Então temos exemplos que variaram de 6 milhões, como aconteceu com a United Airlines, no planejamento de horários e aeroportos para satisfazer necessidades de cliente com custo mínimo. Tivemos também aplicação no setor de petróleo, né, em operações de refinaria, com 70 milhões de dólares economizados anualmente. Departamento de Polícia de São Francisco, uma economia de 11 milhões de dólares. Na Procter Gamble, P&G, uma economia de 200 milhões de dólares em 1997. E na Samsung, em 2002, também houve uma modelagem, né, para redução de tempo de fabricação e níveis de estoque, que proporcionou economias anuais na ordem de 200 milhões de dólares. Então, quais são as características básicas que esses problemas de otimização possuem, né? Então, nós temos basicamente uma função objetiva ou um conjunto de funções objetivas a otimizar. Quando a gente fala de apenas uma única função, nós estamos trabalhando com um problema clássico de programação matemática, né, com a única função objetiva, mas temos variações com mais de uma função objetiva, que é o que a gente vai tratar nessa apresentação. Temos algumas funções que vão ser denominadas como restrições, menor ou igual, de igualdade, maior ou igual, né, de alguns parâmetros, e as variáveis de decisão, que são as variáveis x e, representadas aí matematicamente. Então são as quantidades das variáveis que serão utilizadas nesse problema. Então aqui nós temos um exemplo com n variáveis de decisão. Temos BJ, que é a quantidade disponível de um determinado recurso, que vai ser a constante do lado direito aí das equações, ou inequações. Temos a função objetivo, temos as restrições de problema, como já foi mencionado, g de x, né? N será o número de variáveis de decisão e m é o número de restrições do modelo. Então aqui nós temos basicamente a característica clássica de um problema de programação matemática. Esse problema de programação matemática tem suas variações. Se essas funções f de x e g de x são funções lineares nas variáveis de decisão, nós vamos ter aí a categoria de problemas conhecida como programação linear. Se por acaso nós teremos também que essas variáveis de decisão se comportam em variáveis inteiras, no conjunto inteiro, né, nós podemos caracterizar como um problema de programação inteira. Quando nós temos uma combinação de variáveis inteiras e variáveis reais, nós temos um problema de programação linear inteira ou programação mista também, inteira mista. E em casos em que as funções são não representadas por funções não lineares, nós temos a categoria de programação não linear. Geralmente, muitos dos modelos desenvolvidos nessas três áreas são considerados modelos determinísticos, né, em que não há a presença de modelagem probabilística. Mas é possível encontrar na literatura também alguns modelos que incorporam características probabilísticas das variáveis de decisão com a sua função objetiva. Então nós temos aí modelos probabilísticos, mas os modelos determinísticos são mais comuns. Quanto ao tipo de decisão associada a problemas, também podemos ter uma decisão única, que é uma decisão estática, ou uma decisão que se repete e que vai ter um efeito na decisão seguinte. Então nós temos aí o uso da programação dinâmica. E quanto à quantidade de variáveis de decisão, né, esse problema pode crescer novamente, mas também pode variar em termos da quantidade de funções objetivo. Caso uma única função objetivo, estamos categorizando como um problema monoobjetivo, ou um problema multiobjetivo para o caso de mais de uma função objetiva. Lembrando que no determinístico, acredita-se conhecer todas as informações relevantes sem a presença da incerteza. No problema probabilístico, uma ou mais variáveis de decisão não são conhecidas com certeza, e essa incerteza deve ser incorporada ao modelo. Então, só para citar alguns exemplos, nós temos aqui problemas clássicos de programação linear, tais como o problema da dieta, o problema do mix de produção, o problema do transporte, um problema de orçamento de capital, um problema de fluxo na indústria de processos, investimento em publicidade, mix de produtos, rota de transporte, planejamento agregado, planejamento de pessoal, análise de investimento, portfólio de ações, até também poderíamos citar o problema de localização de instalações, entre outros.
Então, na programação matemática do tipo problema de programação linear multiobjetivo, o que muda é que nós temos mais de uma função objetivo. Nós temos K funções objetivos. Então, vocês estão vendo aí na tela a representação dessas duas funções objetivos tendo inclinações diferentes, né, tendo gradientes de direção diferentes, o que leva à possibilidade de não encontrar uma única solução ótima que seria indiscutível para qualquer decisor. Né? Problema clássico de programação linear. Nós teremos que combinar essas duas preferências aí, né, uma em relação a um objetivo e outra em relação a outro objetivo, para encontrar uma solução de compromisso entre esses dois fatores. É como se nós estivéssemos fazendo aí um certo trade-off entre os objetivos existentes. É essa modelagem que faz o problema de programação linear multiobjetivo ter suas características particulares. Pois bem, vamos seguir ilustrando alguns conceitos básicos em PLMO, Programação Linear Multiobjetivo. Basicamente, podemos ilustrar a presença constante de funções conflitantes, o que não faz sentido falar em solução ótima única, e sim soluções eficientes. Temos aí o paradigma da optimalidade, que foi ilustrado muito bem por Zelen em 1982, né? Porque a otimização pode ser representada como um caráter técnico. Se você pegar aí um conjunto de laranjas e eu quero encontrar a laranja mais pesada, por exemplo, como sendo a função objetivo, isso não vai envolver preferência de ninguém, porque bastaria ter uma balança, uma forma de medir, né, que seria uma função objetiva, uma função matemática, uma função objetivo, que nesse caso seria o peso, e eu encontraria o peso de todas as alternativas e encontraria a mais pesada. Então é apenas um caráter técnico de mensuração. A partir do momento que eu introduzo uma outra função objetivo, como o sabor da laranja, eu posso estar disposto a perder um pouco em peso para ter uma laranja mais saborosa. Então daí já começa a ilustrar o caráter subjetivo, né, do compromisso entre os dois critérios, que vai depender muito das preferências de cada decisor em particular. Então, um problema com objetivos múltiplos, multi-objetivo ou multicritério, consiste em determinar o vetor ou os vetores em X, né, nas variáveis de decisão, pertencente à região admissível que maximizam simultaneamente os P objetivos considerados. Reforçando, maximizam simultaneamente os P objetivos considerados. Então, uma vez que as funções objetivos são conflitantes, não existe o ótimo. Busca-se uma solução, um conjunto de soluções privilegiadas, soluções eficientes, também conhecidas como não dominadas, ou não inferiores, ou ótimas de Pareto. Então, essa terminologia vai ser adotada para aquelas soluções que possuem esse melhor desempenho nesses dois critérios simultaneamente. Vamos citar aqui como um exemplo para visualizar esse problema, tanto matematicamente como graficamente. É um problema clássico, básico, né, de programação linear, em que eu tenha duas funções objetivo. Então nós temos aí um lucro, né, da venda de dois produtos, produto X1 e o produto X2, e o lucro vai ser R$ 25,00 por unidade vendida de X1 e R$ 20,00 por unidade vendida de X2. Por outro lado, a confiabilidade do sistema produtivo, a cada unidade que eu produzo de X1, eu acrescento em 1 unidade a confiabilidade do sistema, e para cada unidade que eu produzo em X2, eu acrescento em 8 vezes a confiabilidade do sistema. Então, o produto que lucra menos, ele proporciona maior confiabilidade do meu sistema. E aí já começa a surgir o conflito. Algumas restrições da disponibilidade de máquina do tipo A, quantidade de horas que ela está disponível por semana, vamos imaginar, para o tipo B e o tipo C. Então nós temos 3 restrições e a gente quer maximizar simultaneamente os dois objetivos. Percebam que é um conflito de interesse, pois quanto a variável x1 gera mais lucro do que x2, esta contribui, né, essa x2 contribui muito mais, no caso 8 vezes, do que a primeira, para a função confiabilidade. Então, traduzindo a formulação matemática para uma visualização gráfica, nós temos aí as 3 restrições, formando esse poliedro aí, e essa é a região admissível. Então, encontrar qualquer solução dentro
desse espaço, nós teremos apenas o que a gente chama de soluções viáveis. Né? Nós teríamos aqui uma solução ideal, que seria a solução que maximiza Z1 e Z2 simultaneamente, que seria um ponto que não pertence ao espaço de soluções. Né? Então, se existisse uma variável de decisão que encontrasse esse ponto, maximizaria as duas funções objetivos simultaneamente, mas não é permitido. Então, a gente vai buscar encontrar nessas soluções extremas aí, né? Seria os pontos R, o ponto P e o ponto Q. Qual dessas opções me dá o maior retorno? Né? Vejam que cada um desses três pontos vai ter dois valores, um para cada função objetivo, e eu vou ter que escolher aquilo que é um valor intermediário que satisfaça mais o decisor. Então, nessa região aí, a gente chama de região de soluções eficientes de Pareto. E aí o problema consiste em escolher, né, qual segmento, né, desse intervalo aí, qual ponto, né, desse segmento vai ser o mais atrativo para o decisor. E aí, naturalmente, para chegar nessa segunda fase, veja, na primeira fase nós estamos fazendo uma busca das melhores soluções, que é o conjunto Pareto eficiente, soluções de Pareto, e em um segundo momento eu tenho que confrontar com o decisor qual ele vai ter que escolher apenas um ponto desse intervalo aí, PQ, união com QR. Então, como é que ele vai fazer para encontrar esse ponto? É o que é um objetivo das modelagens de preferência. Então, aqui está sendo ilustrado como depende da ponderação ou da modelagem de preferência a ser dada sobre a função objetivo 1 e sobre a função objetivo 2. Então, em PLMO, o ótimo não é único, deixando de ser um problema matemático bem definido, mas envolvendo aí a segunda fase, uma escolha subjetiva. Então, a primeira fase, que é objetiva, um problema matemático bem definido, é encontrar o Pareto ótimo. E a segunda fase envolve a escolha subjetiva. Isso também vai ser presente nos algoritmos evolucionários e na programação não linear, como a gente vai ver em seguida. Uma outra representação que nós poderíamos utilizar seria a representação com base no espaço dos objetivos, Z1 e Z2. Então eu tenho aqui as variáveis x1 e x2 representadas pelos pontos O, V, P, Q e R, seus pontos no espaço, e eu traduzo substituindo a função objetivo, né, e coloco aí os valores em Z. Então o ponto 00 seria 00, o ponto 40,0 se transforma em 1000,0, seria a imagem, né, desse ponto. O P, que é 30,20, vai para 1150 e 190, o ponto Q, 10,40, vai se transformar em 1050 e 330, enquanto o ponto R, que é 0,44, vai se transformar em 880 e 352. Então a interpretação fica muito mais interessante quando a gente tem a visualização do espaço dos objetivos. Por quê? Em geral, a quantidade de variáveis pode ter uma dimensão muito elevada, enquanto que o espaço dos objetivos tem uma dimensão menor. Então vocês podem perceber aí essa visualização gráfica em que eu quero maximizar simultaneamente esses dois objetivos. Então esse cruzamento do Z1 asterisco com o Z2 asterisco, que seriam os dois pontos de ótimo nas funções do objetivo, ele não é viável, mas seria 1150 e 352, que a gente chama de solução ideal. Por outro lado, nós temos 1150 com 190, ou seja, maximizando o Z1, o melhor que eu posso obter para Z2 é 190, ou eu posso maximizar Z2, que é 352, e o melhor que eu posso obter para Z1 é 880. E, naturalmente, eu vou ter algumas soluções aí intermediárias variando entre esses extremos, conforme o segmento RQ, união Q e P. Tá? E a pergunta que surge é: qual solução a se escolher nos segmentos? Essas chamadas soluções não dominadas ou soluções de Pareto eficiente. Como ótimo para todo lambda contido no intervalo, nós temos intervalo de 11 sobre 96 até 7 sobre 16, 7 sobre 12, desculpa. Ou seja, aproximadamente, se o lambda for uma média ponderada, né, dos dois funções objetivos, for o peso, né, e esse número varia entre 0,11 e 0,58, essa solução ótima será a mesma, será o ponto Q. Então, o ponto Q ele vai ser ótimo para essa faixa de intervalo do peso, se existir esse peso. Né? Então, se a gente conseguir obter esse peso, mesmo que eu não consiga de uma forma precisa,
eu tenho uma faixa de variação muito grande que garante que ela, sei lá, será a melhor solução. Conforme vocês podem ver graficamente aí também. Então, o ponto Q eu tenho 1050 e 320. 1050 para Z1 e 320 para Z2. Seria uma abordagem. E se a gente prosseguir desse mesmo raciocínio, né, para todo o intervalo de lambda, nós teremos a seguinte definição. Se lambda é definido no intervalo de 0 a 1, as regiões de inferência são, no caso, lambda variando de 0 até a fração 11 sobre 96, o vértice R seria a solução escolhida. Se a solução for exatamente 11 sobre 96, ou seja, o valor de lambda igual a 11 sobre 96, o segmento R', Q' seria indiferente. Então, todo esse espaço aqui entre R' e Q' estariam empatados como melhores soluções. Para o intervalo de 11 sobre 96 até 7 sobre 12, a solução Q' seria a mais recomendada. De 7 sobre 12 até 1 seria o ponto P'. Enquanto que, se o lambda for igual a 7 sobre 12, o segmento Q', P' seria o mais recomendado. Então, nós vamos ter pontos para a maior faixa de variação e para algumas soluções pontuais de lambda, o segmento, que seria uma faixa de variação maior. Então, nós podemos ver aqui uma aplicação com uma modelagem tri-objetivo, 3 lambda, né, 3 valores para lambda. Por outro lado, como a soma dos 3 lambdas é igual a 1, a gente pode traduzir essa figura para um espaço bidimensional, né, em função desse plano que é formado aí. Então, a solução de um problema de PLMO, em síntese, trata de escolher um vetor de variáveis de decisão, cujas componentes são as variáveis compatíveis com os objetivos definidos a otimizar, ou seja, maximizar ou minimizar, dentre todas aquelas que formam um conjunto de soluções definidas previamente como eficientes. Então, a solução escolhida é a solução de compromisso, que na visão do decisor melhor atende ao conjunto de objetivos definidos. Portanto, resolver um problema exige conhecer ou navegar a região das soluções eficientes no espaço das variáveis, as quais, por sua vez, não são diretamente associadas à região das soluções não dominadas no espaço dos objetivos. E aí, as questões para a reflexão desse assunto que surgem são: que vetor lambda escolher? Ou seja, que pesos adotar para cada objetivo? Que preferências relativas tem um decisor sobre os objetivos? Pesos devem ser escolhidos a priori ou a posteriori? Então, para tratar algumas dessas respostas, nós temos aí um cardápio de uma lista de opções de métodos, que são os principais métodos dedicados à programação linear com múltiplos objetivos. Nós temos o método STEM, Zion de Wallenius, Trimap, ICW, Interval Criterion Weights, e o Pareto Race. O método STEM ele é composto por um fluxograma relativamente simples, em que se constrói uma região admissível original, inicia-se o valor de H igual a 1 e calcula-se os alfas K variando de 1 até P. Em seguida, determina-se a solução de compromisso não dominada para a iteração H, considerando um espaço de H. E vai varrendo esse H até chegar H igual a P. Se H igual a P, encerra o algoritmo. Se H não é igual a P, o agente de decisão quer relaxar o valor de alguma função objetivo, ainda não relaxada previamente, para tentar melhorar outras. Então, ele especifica a função objetivo que quer relaxar e o valor da relaxação, atualiza-se essa solução e determina a solução de compromisso considerando a região não dominada. Então, ele vai relaxando soluções de objetivo até ficar satisfeito com o desempenho nas que houve uma melhoria. Então, esse é o princípio aí do método do STEM, publicado em 1971. Já o método ZW, Zion de Wallenius, né, constrói-se inicialmente uma primeira soma ponderada das funções de objetivos, resolve-se o problema escalar para determinar a primeira solução. Determina-se variáveis básicas ou não básicas eficientes, verifica-se as soluções básicas eficientes adjacentes, preferidas, né, em relação à solução atual,
ou se há tendência de variação de funções do objetivo por meio dos trade-offs ao longo de arestas eficientes que partem da solução atual aceitáveis. Em seguida, constrói-se restrições do espaço de pesos a partir das respostas obtidas no bloco anterior. Constrói-se uma função de soma ponderada e determina-se a respectiva solução ótima, comparada a essa solução com a preferida até a fase em processo. Se a solução atual com que iniciamos esta iteração é preferida, encerra-se o algoritmo, caso contrário, inclui novas restrições no espaço dos pesos, o que pode levar à seleção de uma nova solução e substitui-se a antiga solução pela nova. Então, dessa forma interativa, esse algoritmo vai trabalhando e encontrando soluções eficientes. Já o método Trimap, ele começa com o cálculo de soluções eficientes que otimizam cada função objetivo individualmente, então ele transforma aí, em problemas de programação linear para um único objetivo e resolve para cada objetivo. Considerando 3 objetivos, esses 3 pontos são encontrados aí, A, B e C, na figura, que é a região para o qual, no espaço de pesos, essas soluções A, B e C permanecem ótimas. Então, informação atualizada em cada iteração, o espaço de pesos e a projeção do espaço nas funções objetivos. Ele fornece algumas informações complementares. Na fase de decisão, ele terá que fazer cortes do poliedro admissível. Ao fazer cortes nesse poliedro admissível, ele vai calcular soluções eficientes por seleção direta ou gráfica de pesos. Elimina também sub-regiões do triângulo por limitações nos valores dos objetivos, diretamente nos pesos. Calcula também novas soluções e vai interagindo e mostrando essa interface, do gráfico das 3 soluções possíveis. Vai se aumentando também aí as regiões de viabilidade. Calcula também a solução eficiente que minimiza uma distância ponderada de Chebyshev a um ponto de referência. Tem também um varrimento contínuo de faces e reúne informação considerada suficiente para basear uma decisão final. Aí ele encerra o processo. Então o processo final vai depender do quanto o decisor está satisfeito. Já o método ICW fixa o tamanho da amostra de vértices eficientes Q, fixa-se o número de iterações, determina-se 2P mais 1 funções somas ponderadas com vetores de pesos bem dispersos no espaço dos pesos e otimiza. Seleciona-se Q vértices eficientes por filtragem, o agente de decisão seleciona um deles. Se o número de iterações foi atingido, utilizando as funções objetivo atuais, gerar todos os vértices eficientes. Depois, selecionar Q vértices eficientes por filtragem, o agente de decisão ou decisor seleciona um deles. Caso não tenha atingido o número de iterações, contração do cone é feito dos gradientes das funções em torno do gradiente que conduzia a solução selecionada pelo agente de decisão. Aí ele vai fazer esse processo até ficar satisfeito. Também o número de iterações for concluído. Já o método Pareto-Reis, de 88, estabelece valores de referência e níveis de aspiração, definição da direção do movimento inicial, determina-se uma solução projetando na região eficiente o ponto de referência atual, define-se uma nova direção de deslocação do ponto de referência, calcula-se uma trajetória sobre a região eficiente quando deslocamos o ponto de referência e pergunta-se ao decisor se ele quer alterar a direção da busca. Se sim, define-se essa nova direção. Se ele não quiser, pergunta se ele está satisfeito. Se ele não estiver satisfeito, altera os valores de referência do início da pesquisa até concluir esse processo. E agora vamos falar um pouco sobre uma aplicação desenvolvida pelo Leonardo Lins Albuquerque, em 2005, no mestrado profissional em Engenharia de Produção, da UFPE, do título Planejamento do Mix Energético de Geração de Energia Elétrica no Brasil. Uma avaliação da aplicabilidade de otimização linear multiobjetivo no contexto do novo modelo institucional do setor elétrico, orientado pelo professor Adiel. Então, alguns questionamentos, algumas reflexões interessantes foi feita pelo Leonardo Lins na sua dissertação que conectam a problemática de programação linear multiobjetivo. Primeiramente, nessa discussão, o planejamento da expansão do sistema de geração, transmissão e de compras de energia elétrica, desenvolvido pelas concessionárias, tinha então como objetivo básico minimizar o custo total
da expansão, ou seja, uma perspectiva monoobjetivo, combinando aí custos fixos de investimento e custos de variáveis de operação e de aquisição de energia complementar requerida. Dessa forma, se ofereceria a menor tarifa possível aos consumidores. Já em 99, né, no Brasil, o papel integrador do Planejamento Nacional dos Sistemas Elétricos cabia à Eletrobras, que foi criado inclusive para isso em 61. No final dos anos 80, a Eletrobras alcançou uma certa maturidade no campo de planejamento da expansão e, quando desenvolveu, editou o Plano 2010 em 87, incorporando explicitamente a variável ambiental. Já em estudos de planejamento de expansão de longo prazo da geração, um dos aspectos relevantes é o da definição da composição ótima do parque gerador, ou seja, a otimização do mix energético de produção de eletricidade. Nesse campo, a programação linear tem sido uma das principais ferramentas utilizadas pelos diversos países. Já apresentaram várias outras, né, como o autor Cajanas, em 2004, mais refinadas ou mais complexas, que têm sido formuladas por pesquisadores para uso na indústria, à medida que mais potentes computadores se tornaram disponíveis. No Brasil, no entanto, com a maior ênfase da utilização de hidroeletricidade em geral, tem se priorizado o uso de modelos de simulação para avaliar alternativas de expansão ao invés de modelos de otimização, que gerem diretamente as composições e programações ótimas do parque gerador. Ressalte-se que o tratamento da hidroeletricidade, em face da estocasticidade da mesma, é um desafio que nas metodologias de otimização de expansão de longo prazo da geração. Então, ele está destacando aí essa questão da possibilidade de estocar a energia elétrica em função das usinas hidroelétricas, né? Por outro lado, com o planejamento da expansão a cargo do governo e não das empresas, é natural que os objetivos a se otimizar sejam múltiplos, pois, mesmo que se continue dando a necessária ênfase à minimização do custo total, haverá de se considerar outros objetivos, tais como aspectos estratégicos da nação, impactos e custos ambientais, segurança energética, confiabilidade elétrica, geração de empregos, nível de produção da indústria nacional, de bens e serviços, inserção regional e desenvolvimento tecnológico. Então, desenvolver um procedimento que possibilite a utilização de programação linear, inclusive com enfoque muito objetivo, para a indicação da trajetória de composição ótima do planejamento energético, né, do parque gerador hidrotérmico brasileiro fortemente hidroelétrico, em horizontes de longo prazo, tem demonstrado que a programação linear multi-objetivo tem condições de ser uma ferramenta útil ao planejamento da expansão de longo prazo do sistema de produção de energia elétrica no Brasil. E, conforme foi percebido também pelo Leonardo, né, sua dissertação, ele ilustrou aí alguns aspectos de programação matemática que, usando ferramentas específicas para depender do horizonte de planejamento, conforme ilustrado por Maris em 1985. Então, decisões de curto prazo são mais relacionadas ao âmbito operacional, o horizonte de 1 ano, 5 anos o tipo de problema tático e o estratégico de 20 a 30 anos. O nível de detalhe do modelo, vocês estão percebendo aí, tem um nível horário, diário, mensal, anual ou 5 anos, e as ferramentas utilizadas foram simulação, programação dinâmica, programação inteira, linear e não linear. Então, todas essas ferramentas de pesquisa operacional vão sendo possivelmente utilizadas decorrente da complexidade do modelo. Então, a programação linear, que é o que a gente está discutindo aqui nessa apresentação, é indicada para estudos de planejamento de longo prazo, horizontes de 20 a 30 anos, da expansão da geração de energia elétrica. Os estudos de longo prazo podem ser desenvolvidos com níveis de detalhes e ou precisão mais relaxados, enquanto os estudos de médio prazo exigem modelagens mais precisas, nas quais não linearidades nem sempre podem deixar de ser consideradas. O processo integrado, né, pode ser visto em duas fases aí. Primeiro, o planejamento da expansão da geração, o planejamento da expansão da transmissão, programa-se de novas instalações e o planejamento da operação do sistema na fase 2. Então, a fase do planejamento da expansão cuida de definir quais fontes geradoras e quais linhas de transmissão devem ser implantadas ao longo do tempo. Tem como objetivo atender o crescimento esperado da demanda. Então, o próprio Albuquerque, 2005,
enfatizou alguns objetivos que poderiam ser considerados nesse processo de planejamento da expansão da geração, tais como os custos envolvidos na expansão, questões ambientais, confiabilidade do sistema, segurança energética, modicidade tarifária e a universalização do atendimento. Então, portanto, no contexto de monopólio de energia elétrica, no caso do suprimento regional de energia elétrica, era natural que o planejamento da expansão fosse desenvolvido focalizando-se especificamente o monoobjetivo, minimização de custos, e a confiabilidade fosse utilizada como uma das restrições do problema. Então, naturalmente, em algumas situações, diversos problemas de modelagem, percebe-se que ao invés de considerar um segundo objetivo ou um terceiro objetivo, transformam-se esses objetivos adicionais em restrições para simplificar a modelagem do problema e ter uma solução única universal, independente das modelagens de preferência. De certa forma, ao introduzir restrições, isso parcialmente está sendo considerado como uma alternativa de modelagem. Então, na própria publicação de Clímaco, em 2003, ele também trabalhou com esse problema de expansão e ilustrou aí exemplo de 3 funções de objetivo, uma de minimização do custo total do plano de expansão, uma segunda da confiabilidade do atendimento da demanda e uma terceira relacionada ao impacto ambiental. Já no processo de planejamento da expansão da geração, os objetivos ilustrados por Albuquerque em 2005 e Albuquerque em 2019, foram, primeiro, minimização do custo total do plano de expansão, segundo, minimização dos impactos ambientais e terceiro, maximização da confiabilidade energética. Então, como direcionamentos dessa parte de programação linear multiobjetivo e suas aplicações no setor elétrico brasileiro, percebam que o setor elétrico brasileiro apresenta diversos desafios e decisões de planejamento geralmente possuem objetivos conflitantes. Em alguns problemas de decisão específicos, modelos clássicos de programação linear são utilizados sob a perspectiva monoobjetiva. Em diversas situações, funções de objetivo adicionais são consideradas como restrições. Já a programação linear multiobjetivo permite a modelagem mais precisa de múltiplas funções, objetivo, e a incorporação da subjetividade inerente do processo decisório, assim como as preferências de decisão. Então aqui estão algumas referências utilizadas nessa primeira parte da apresentação. O Hillier, o Clímaco, Antunes, Albuquerque, Maris, Albuquerque, Antunes e Zeleny, que poderiam ser consultadas para maiores detalhes. A partir de agora, vamos discutir alguns aspectos relacionados à programação não linear multiobjetivo. Então, a maioria dos problemas da vida real tem vários objetivos conflitantes a serem considerados simultaneamente e podem ser não lineares, dependendo das variáveis. Então, uma vez que os objetivos podem ser conflitantes, ao invés de procurar uma melhor solução, busca-se um conjunto de boas soluções de compromisso. Como já tínhamos visto anteriormente, a formulação básica de um problema de programação matemática. Agora, vamos tratar o caso em que essas funções, objetivo ou restrições, podem ser caracterizadas como algumas delas como sendo funções não lineares. Então, começa-se pela definição clássica do ótimo de Pareto. Se x asterisco pertencente ao conjunto de soluções S é Pareto ótimo, se não existe outro x pertencente a S, tal que fi de x menor ou igual a fi de x asterisco para todo o i, de 1 a k. E f de j de x é menor que fj de x asterisco para ao menos 1j. Então, supondo que todas as funções do objetivo sejam de minimização, se essas duas propriedades são satisfeitas, podem afirmar que esse x asterisco é Pareto ótimo. Então, estamos ilustrando aqui em vermelho um conjunto de soluções que podem ser consideradas Pareto ótimo. Então, existem sempre soluções ótimas de Pareto se as funções objetivos forem
semicontínuas inferiores e a região viável não for vazia e compacta. As condições de otimalidade, KKT, que se aplicam ao caso não linear monoobjetivo, podem ser formadas como uma extensão natural para a utilização de objetivos múltiplos, né? Tanto diferenciáveis como funções não diferenciáveis. Então percebam que a gente está interessado em buscar encontrar essa região aqui ilustrada em vermelho, que são as soluções que têm um melhor desempenho para o caso de um problema de dois objetivos e funções de minimização. Um conceito interessante que surge é o conceito de trade-off, né, que é utilizado em alguns métodos, que é a capacidade do decisor mover de uma solução Pareto ótima para outra. Dado uma solução x1 e uma outra solução x2, ambas pertencentes ao conjunto S de soluções, a razão de mudança entre FI e FJ é FI de x1 menos FI de x2 sobre FJ de x1 menos FJ de x2. Então, nos métodos interativos, o tomador de decisão fornece progressivamente informações de preferência para que a solução ótima de Pareto, mais satisfatória dela, possa ser encontrada. As características básicas de vários métodos são apresentadas e alguns resultados teóricos são fornecidos. Então, o papel do decisor é muito importante nos métodos interativos. Os métodos apresentados são classificados de acordo com o tipo de informação de preferência que o tomador de decisão deve fornecer. Então nós temos 4 grupos de informações aí que podem ser trabalhados, desde um modelo sem informação do decisor, em que busca-se algumas soluções de compromisso neutras, modelagem de informação a priori, né, do decisor, ele forma todos os parâmetros antes de rodar o problema, ou após a solução do problema, ou métodos interativos, que são os mais comuns. Então, quando se modela a informação a priori, o decisor estabelece apenas esperanças, né, e a solução mais próxima é encontrada. As expectativas podem estar muito otimistas ou pessimistas. E é difícil expressar as preferências sem conhecer bem o problema. No caso a posteriori, gera-se a solução de Pareto, né, o conjunto da representação das Pareto ótimas, porém isso pode ser um procedimento caro, exigente computacionalmente. Difícil de representar o conjunto de Pareto ótimo se K maior que 2. Já os métodos interativos têm um procedimento de busca interativa, o padrão de solução é formado e repetido interativamente, move-se em direção do conjunto ideal de Pareto, objetivo e facilidade de uso, e tem abordagens cognitivamente válidas, né, com base na classificação e ponto de referência que consiste em níveis de aspiração. Então, aqui estão algumas abordagens, né, abordagem do critério global, que não faz uso de informação do decisor, abordagem a priori, método da função valor, ordenamento lexicográfico, Go Programming, programação por metas, a posteriori, a média ponderada, o método da restrição, o método híbrido, métricas ponderadas, da função escalar de alcance. E nos métodos iterativos nós temos o Surrogate Worth Trade-off Método, GDF, Chebyshev, método de ponto de referência, Guess Method, abordagem da direção de referência, método do trade-off de satisfação, Light Beam e Nimbus, entre outros, né? Então aqui na referência da Kaiser vocês podem encontrar muitas ferramentas de métodos aplicados a problemáticas que basicamente diferenciam uma das outras a forma que ele navega entre as soluções até chegar a uma solução satisfatória. Então, gasta um esforço combinando aí as preferências do decisor com a busca de soluções, né, em virtude de problemas de característica bastante complexa. Aqui nós temos uma figura ilustrando aí em que situações tais métodos são mais aplicados, tá certo? Então você tem uma lista de métodos aí e uma ilustração em que a gente pode comparar e combinar características dos métodos de programação não linear. No que tange aos algoritmos evolucionários, né, vamos tratar aqui um pouco a forma de funcionamento e alguns conceitos básicos relacionados a esses algoritmos.
Então, é uma área bem consolidada, por vários pesquisadores ao redor do mundo. Eles se encontram geralmente, né, nessa conferência internacional chamada EMO, né, que é bianual. Então, a primeira edição desse evento EMO aconteceu em 2001, na Suíça, seguidos de Portugal, México, Japão, França, Brasil, Inglaterra, Portugal novamente, Alemanha, Estados Unidos e China para o ano que vem. E essas publicações são selecionadas e são também editoradas pela Springer no Lecture Notes. Então, nesses eventos, material de muita qualidade é produzido, né, pelos pesquisadores. Então, reúne também, além de pesquisadores que atuam em algoritmos evolucionários, algoritmos relacionados à MCDM, que é uma outra abordagem, né, de multicritério, e outros campos relacionados, né, com foco na resolução de problemas do mundo real, no governo, em negócios e na indústria como um todo. Tá? Então, está aí o website do evento, da sua edição para o ano que vem. E é só para caracterizar, né, o foco e o escopo dessa sociedade. Então, nós podemos ver algumas aplicações encontradas em artigos que utilizaram modelagem de algoritmos evolucionários, né, para o setor elétrico. E aí nós temos uma lista que envolve um estudo de viabilidade de fontes de energias renováveis, usando algoritmos evolucionários e apoio desse multicritério, layouts de fábricas aí, né, de energia eólica, comparação de métodos objetivos aplicados ao projeto de máquinas elétricas, um sistema NSGA2 paralelo de multi-início para redução de energia, né, em problemas de roteirização de veículos, aplicação de modelagem evolucionária multi-objetivo para resolver o problema de despacho de energia elétrica em plantas de energia hidroelétrica, um sistema de apoio à decisão baseado em múltiplos critérios para planejamento da manutenção em um distribuidor de energia elétrica, uma análise empírica de lidar com algoritmos evolucionários muito objetivos para o problema de carga e despacho ambiental e econômica, né? Também a programação eficiente de abordagem de uma planta para autogeração de equipamentos sobre uso de tarifas de eletricidade, planejamento, operação e tomar decisão para sistema de distribuição de potência, e uma programação aí para sistema de energia integrado offshore, né, micro, considerando a emissão de gás natural. São alguns exemplos aí de problemas que envolveram a modelagem multi-objetivo e utilizaram alguns algoritmos genéticos, algoritmos evolucionários. Então, os algoritmos evolucionários, que são o foco desta apresentação a partir de agora, surgiram, assim como na programação linear, num aspecto monoobjetivo, e são heurísticas de otimização de propósito geral inspiradas na evolução natural. Fazem poucas suposições sobre o problema de otimização, não exige que a função objetivo seja diferenciável, por exemplo, e são reconhecidos como uma ferramenta muito versátil e poderosa para problemas de otimização complexos, que não podem ser resolvidos com métodos exatos. Ou seja, se eu já tenho um algoritmo exato, capaz de encontrar soluções, não há necessidade de encontrar soluções aproximadas ou heurísticas conforme os algoritmos evolucionários se propõem. Eles são usados com sucesso na indústria em uma ampla variedade de problemas complexos de otimização, incluindo, por exemplo, programação, transporte ou projeto de engenharia, inclusive em funções em que o cálculo da função é considerado pesado computacionalmente. Então, eles conseguem ter uma certa versatilidade e rapidez para esses problemas de grande porte. Para problemas com vários objetivos, eles têm um apelo adicional, né, diferente do caso monoobjetivo, que já era complexo o suficiente para utilizar a abordagem evolucionária. Então, como eles mantêm uma população de soluções candidatas ao longo do processo de otimização, eles são capazes de pesquisar simultaneamente um conjunto de soluções em uma única execução. Ou seja, em outras palavras, eles são capazes de buscar um conjunto representativo de soluções ótimas de Pareto, ao invés de uma única solução, aproximando o verdadeiro conjunto de Pareto
em uma única rodada, né, em uma única execução. Como algoritmos evolucionários multiobjetivos geralmente não exigem informação de preferência do decisor, eles são focados geralmente na busca de soluções Pareto ótimas e assumem que o decisor, em uma segunda etapa, vai fazer aí o uso das suas preferências para encontrar soluções satisfatórias. Porém, existem tendências de integração dessas áreas de modelagem de preferências, assim como a fase de busca, né, do algoritmo evolucionário, para que o conjunto Pareto seja o mais de interesse possível para o decisor e também seja obtido de forma rápida. Então, a integração da preferência com a busca tem sido um direcionamento de evolução dessas áreas. Em síntese, essa figura ilustra as etapas que surgem num processo iterativo do método algoritmo genético, algoritmos evolucionários, podem ser ilustrados. Então, primeiro se define uma população de uma solução, né, de um conjunto de soluções. Então, alguns algoritmos definem um tamanho n fixo e essa população, em geral, é iniciada aleatoriamente. Em alguns casos, dependendo da característica do problema, a inicialização dessa população já pode sofrer características de alternativas que possam ter um bom desempenho para o decisor. Mas, caso não tenha essa informação a priori, pode-se gerar soluções inicialmente aleatórias. Ao se gerar um conjunto N de soluções aleatórias, nós iremos precisar estabelecer um mecanismo de comparação entre as soluções e selecionar as melhores. Então a gente vai detalhar daqui a pouco como dois algoritmos fazem isso, né? Que tipo de métricas podem ser usadas no aspecto muito objetivo para fazer essa seleção. Então vamos supor que você tenha uma população de 100 indivíduos e seriam 100 soluções. Eu preciso selecionar 50 indivíduos deste para serem considerados os pais da próxima geração. Então, no algoritmo evolucionário, esses indivíduos que serão selecionados para serem pais, eles terão algumas características de interesse, né, que pode ser elitista ou não, ou seja, quando a gente fala elitista, é no sentido de selecionar os melhores, mas ele pode também ter, esse algoritmo, alguma característica que envolva uma potencial aleatoriedade, para diversificar a busca, para que ele possa evitar a chance de cair num ótimo local. Então, para que ele busque o ótimo global, ele precisa também ter alguns fenômenos de diversificação. Então, a seleção ela pode ser baseada nessas duas características mencionadas, a elitista e algo aleatório. Ao selecionar os pais, faz alguns mecanismos para cruzamento entre os pais, né, crossover, chamado operador de crossover, que vai pegar características de duas soluções e vai combiná-las para gerar mais outras duas soluções, por exemplo. Então, fazendo uma analogia, né, com os seres humanos, é como se eu tivesse uma solução, que uma parte das características da solução sejam próximas ou similares ao primeiro pai, né, e outra parte das características sejam similares a outra parte do outro pai, né, do segundo indivíduo. Então você vai ter uma combinação de duas soluções com complementaridades nas características que herdaram dos seus pais. E aí pode ser que esses filhos, né, essas gerações posteriores, tenham um desempenho superior aos seus pais. Se isso acontecer, eles substituirão na geração, né? E caso contrário, os pais permanecem e aí serão descartados as gerações de filhos, né? À medida que vai comparando essas soluções nesse processo. Esse operador de mutação ele faz alterações probabilísticas em alguns parâmetros, algumas características das soluções para evitar a convergência para ótimos locais. Então ele faz a mutação. Isso também é configurável, adaptado para que a solução tenha perspectiva de se adaptar com o tempo e mudar, né, suas características. Então aí tem os seus filhos, né, que é o offspring, a geração, e vai ser inserida na população novamente. Ao inserir na população, se faz a seleção dos novos pais e continua-se esse processo até que um número de iterações seja satisfeito ou alguma característica de convergência.
Então, na prática, raramente é possível computar o verdadeiro conjunto de Pareto, ou seja, ele é desconhecido e eu não tenho como garantir que ele é o conjunto ótimo verdadeiro, né, de Pareto. Então, isso acontece quando o universo de alternativas é grande. A otimização multi-objetivo, baseada em algoritmos evolucionários, prometem gerar com eficiência um conjunto representativo de soluções ótimas de Pareto, com eficiente uso do tempo computacional. Então, para isso, existem benchmarks na literatura, né, em que você vai validando a característica do modelo com problemas conhecidos na literatura. Depois que isso for validado, espera-se que você possa reproduzir eficiência verificada nesses benchmarks. Então, isso permite que o decisor selecione a solução mais preferida do conjunto gerado, ao invés de ter que especificar preferências a priori. Então, isso tem sido uma tendência muito comum nos métodos evolucionários, focar na busca do ótimo de Pareto, que já é uma tarefa significativamente árdua, e deixar a escolha e a modelagem de preferências para uma segunda etapa. Então, nos últimos anos, tem havido interesse, né, crescente em combinar essas ideias da otimização multi-objetiva evolutiva com MCDA. Então, elementos da estrutura metodológica do MCDA podem ser usados em diversas fases, né, em combinação com algoritmos multi-objetivos evolucionários. Pode ser combinado antes da otimização para especificar preferências parciais do usuário, durante a execução do algoritmo, para guiar a otimização para a solução mais preferida, ou após a otimização, para ajudar a selecionar a solução mais preferida do conjunto gerado pelo algoritmo evolutivo. O NSGA2 surge como um dos métodos mais populares, né? Desenvolvido aí pelo Kalanian Deb, que publicou a segunda edição desse algoritmo já em 2002. Então, essa referência ela é muito citada, né? Já teve citações aí em torno de 18 mil na Web of Science, em torno de 23 mil no Scopus e mais de 33 mil no Google Scholar. Então a sigla NSGA2 vem dessa palavra aí, Non-Dominated Sort Genetic Algorithm, ou seja, um algoritmo genético para a classificação de soluções não dominadas. Ele utiliza essa ordenação por dominância para resolver problemas de otimização muito objetiva. Então a essência da característica desse método é essa classificação por dominância e a abordagem que ele desenvolveu também chamada Fast Non-Dominated Sorting, que é uma abordagem rápida para poder classificar as alternativas em níveis de dominância. Então, é esse mecanismo que ordena indivíduos de acordo com a dominância em relação a outros indivíduos. Vamos ver como isso funciona. Então, aqui nós temos o conceito de dominância, né, que é uma solução P domina uma solução Q se somente se P é melhor ou igual a Q em todos os objetivos do problema, e existe pelo menos um objetivo em que P é estritamente melhor do que Q. O mecanismo consiste em dividir os indivíduos em classes de acordo com a dominância. A população é dividida em grupos de indivíduos ou fronteiras de acordo com o grau de dominância. Em cada subconjunto, nenhum indivíduo domina o outro. Então, vocês estão vendo aí duas figuras, né, ilustrando esse fenômeno, né? Eu tenho uma classe 1, em que as soluções são consideradas ótimas de Pareto para o problema e pertencem à mesma fronteira. Se eu removo essa fronteira e aplico um método de classificação de fronteiras ótimas de Pareto, nós teremos uma segunda fronteira de Pareto. E assim por diante. Então aqui estão ilustradas nas duas figuras 4 classes de fronteiras de Pareto, ou seja, 4 níveis, né? Temos indivíduos não dominados na classe 1, os indivíduos da classe 2 são dominados apenas por indivíduos da classe 1, que seria a segunda fronteira, e os indivíduos dominados somente pelos indivíduos da classe 1 e classe 2 seriam a classe 3 e assim por diante. Então a abordagem desenvolvida pelo Fast Non-Dominated Sorting consegue classificar rapidamente, dependendo do tempo e da quantidade de objetivos, mas é uma forma muito eficiente, até hoje a mais eficiente de todas encontradas na literatura, para classificar essas fronteiras, e isso ajuda bastante no processo evolutivo de comparação de soluções. Então, a preservação da diversidade é uma característica muito importante no processo evolutivo, para poder, com esta diversidade,
buscar soluções eficientes em âmbitos vários objetivos, né, simultaneamente. Então, soluções próximas, elas têm praticamente a mesma característica e devem ser evitadas, né, comparando com alternativas mais distantes, que podem estar buscando soluções mais diversificadas no processo da fronteira de Pareto. Então, um indicador utilizado é chamado Crowded Comparison, ou seja, uma comparação desse povoamento, né, que não necessita de nenhum parâmetro para manter a diversidade entre os membros da população, usando apenas uma grande contribuição desenvolvida no NSGA2, que é o Crowding Distance, ou seja, uma distância de povoamento. Então, essa distância é definida pelo cuboide, né, pelo perímetro desse cuboide, formado ao redor do ponto I pelos dois vizinhos mais próximos. Então, na figura acima, vocês conseguem ver que esse perímetro será o tamanho que eu tenho de espaço entre essas soluções. Já nos extremos, que seria essa solução 0 e essa solução 1, esse cuboide teria área infinita, ou seja, para evitar que ele fosse eliminado num processo interativo. Então, como foi falado anteriormente, nessa fase aí da figura do NSGA2, nós temos PT e QT. Então, PT é a população de pais e QT é a população de filhos, que foram gerados na mesma quantidade. E num determinado momento eu vou precisar fazer um corte para que a população tenha o mesmo tamanho, né? E aí, ao se cruzar os pais e gerar os filhos e combinar essas duas populações, nós temos uma população tamanho duas vezes o tamanho da população inicial, e eu preciso selecionar, eu preciso rejeitar alguns indivíduos. Então, primeiro seleciona-se os da fronteira 1, depois os da fronteira 2, e aí nesse caso aí, ó, a fronteira 3 deu maior que a população que eu posso selecionar. Então, eu preciso selecionar entre os membros da fronteira 3 os melhores. E aí o critério que é utilizado é o crowding distance, ou seja, a distância desse povoamento. Então, o primeiro critério é a fronteira que ele pertence, vai se tirando os indivíduos de cada fronteira e depois, em caso de critério de desempate, essa distância desse povoamento. Ou seja, as soluções que tiverem mais espaçadas, no espaço maior, é preferido. Inicialmente, uma população aleatória de soluções P0, tamanho N é criada, essa é a primeira etapa do algoritmo. Em seguida, a população é ordenada com base na dominância. Depois, a cada solução é atribuído um fitness, ou seja, um desempenho que é igual ao seu ranking. Então, não é um número, como era antigamente a função objetivo, no caso do mundo objetivo, e sim agora a fronteira que ele faz parte. Operadores genéticos usuais, como crossover, mutação, etc., são utilizados para gerar uma população de descendentes que é zero, tamanho N. Então, mesmo tamanho da população inicial. Uma nova população RT de tamanho 2N é criada através da união de PT com QT. Ou seja, PT foi inicialmente aleatoriamente gerada e QT ao aplicar os operadores genéticos usuais, tanto de crossover e mutação dos seus pais, né, vamos dizer assim, selecionados. Aí, se o tamanho do conjunto F1 for menor que N, todos os membros de F1 são selecionados para a próxima população. E assim vai seguindo até as demais fronteiras. Se uma determinada fronteira não tiver, os demais membros serão escolhidos com base na ordem do subsequente rankings, e nesse ranking você vai selecionar aqueles que tiverem um melhor desempenho no indicador do crowding distance. Então existem vários indicadores, né, da qualidade de soluções. Um deles, né, que foi desenvolvido lá pelo método do SMSMOA, é o hipervolume. Então, o hipervolume baseia-se na função, nos pontos que fazem parte da fronteira de Pareto e um ponto de referência. Com base nessas duas características, ele calcula o hipervolume daquele conjunto. Então, é um indicador de qualidade que mede a convergência em direção à fronteira de Pareto, assim como a distribuição dos pontos ao longo da fronteira. Foi inicialmente proposta por Zitzler e Thiele em 1998 e denominada de tamanho do espaço dominado. Então, sendo a medida de Lebesgue a métrica é definida, né, tem a sua função da união dessas regiões. Então, aqui o y de referência pertence ao RNN, denota um ponto de referência que deve ser dominado por todas as soluções Pareto ótimas.
Então, Fleischer, em 2003, provou que, dado um espaço de busca finito e um ponto de referência, a maximização da medida do hipervolume é equivalente a encontrar o conjunto de Pareto. Então, dessa forma, o conjunto de tamanho limitado, que contém o máximo valor da métrica, né, do hipervolume possível para este tamanho, consiste apenas em soluções Pareto ótimas. Então, embora o valor absoluto da métrica dependa da escolha do ponto de referência, o ranking de soluções obtidas não varia com transformações lineares de F. O ponto de referência influencia apenas a contribuição relativa dos pontos contendo os piores valores. Então, o SMS-EMOA é um algoritmo fundamentado em dois pilares. Primeiro pilar, uma classificação de pontos não dominados, é usada como um critério de ranking, formando-se uma ordenação de fronteiras de Pareto. Já o hipervolume é aplicado como critério de seleção, para descartar o indivíduo da fronteira com pior ranking, que fornece um menor hipervolume. Então, está aqui as etapas do algoritmo, né? Inicialização da população, repetir até uma condição de término seja satisfeita. Então, gera-se QT mais um, que é uma população posterior gerada, reduz, né, pela união das duas populações, com base nesses dois critérios, né, da fronteira, em vez de considerar o crowding distance, considera aqui o hipervolume. Então, começando com a população inicial de 1.000 indivíduos, um novo indivíduo é gerado por meio de operadores de variação randomizada. Este novo indivíduo se tornará um membro da população seguinte se a substituição de outro indivíduo levar a uma maior qualidade da população com respeito à métrica de hipervolume. E o algoritmo Fast Non-Dominant Sort é aplicado para dividir a população em V conjuntos, de acordo com a classificação não dominada definida por Goldberg, em 89. Então, nessa classificação de Goldberg, todos os indivíduos não dominados em população são identificados e marcados. Eles são, então, colocados no topo da lista e a eles é associado o ranking 1. Depois, remove-se esse ponto de análise. O próximo conjunto de pontos não dominados é identificado a eles associado ao ranking 2. E assim por diante. O procedimento continua até que toda a população esteja dentro de um determinado ranking. Então, subconjuntos são chamados de fronteiras e a eles relaciona-se um índice representando uma ordem hierárquica, o nível de dominância. As soluções dentro de cada fronteira são mutuamente não dominadas. O primeiro subconjunto contém todas as soluções não dominadas de um conjunto original. De forma geral, o IESMA fronteira, né, consiste de indivíduos que seriam não dominados caso os indivíduos das fronteiras com J menor que I fossem removidos de Q. Depois disso, o indivíduo é descartado da fronteira com pior desempenho. Então, em contraste com outras estratégias que armazenam indivíduos não dominados em um arquivo, o SMS-EMOA mantém a população de indivíduos não dominados e dominados constante. Manter apenas a primeira categoria pode levar a populações pequenas ou mesmo com um único indivíduo, perdendo crucialmente diversidade. A fim de evitar essa perda, os autores recomendam que se defina um limite inferior para e o tamanho da população. Então aqui vocês estão vendo a solução Y9, é a mais interessante, né, nesse conjunto aí de soluções Y7, Y8, Y9 e Y10. Né? É a mais interessante devido ao grande espaço vazio entre Y5 e Y6. Então ela vai buscar e navegar naquela região ali. Se tivesse que selecionar um adicional, além das vermelhas, né? Selecionando apenas uma solução da fronteira 2, a Y9 seria a preferida. Então a figura esquerda mostra uma dada aproximação de um Pareto, do conjunto 3D, né, da fronteira de Pareto, que consiste nos pontos Y1, Y2 e Y3. A figura da direita mostra como o indicador de hipervolume aumenta quando o ponto vermelho, que é o Y+, 332, é adicionado. O volume do incremento, blocos vermelhos, é a melhoria do hipervolume. Então essa aqui é uma interpretação tridimensional de como o hipervolume mostra a qualidade de um conjunto de soluções. Então o sistema elétrico e o setor elétrico brasileiro apresentam diversos desafios e decisões, né, para serem resolvidos de forma exata. Então, nesse caso, em alguns problemas complexos que são difíceis de serem resolvidos de forma exata, os algoritmos evolucionários se apresentam como uma excelente ferramenta para modelar problemas complexos. Segue algumas referências utilizadas nessa apresentação. Nós temos aqui o Greco, a Meeting, o Debye, o Coelho, outra referência do Debye e o Emmerich.
como algumas referências essenciais para o desenvolvimento de algoritmos evolucionários multiobjetivos. Obrigado pela atenção de todos.